A missa da família nos ajuda a compreender melhor a liturgia de hoje. Nós sabemos que numa família, quando um filhinho já está maior, o outro menorzinho diz: olha, tu vai dar para te cuidar aqui do teu irmão, da tua irmãzinha, enquanto eu vou sair, eu vou ali fazer uma compra, alguma coisa. Eles desde pequenininho já começam a se ajudar uns aos outros. Não fica mais só na costa da mãe, só na costa do pai. Aqueles que vão crescendo, eles vão também começando a ajudar. E a família, desta forma, vai se desenvolvendo, vai se unindo, vai aprendendo a trabalhar em comunhão e no amor de Deus. A palavra de Deus, a igreja, ela também é uma família. Nós somos todos irmãos, porque quando fomos batizados, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, na família de Deus, também é desta forma. Deus não quis fazer tudo sozinho. Ele quis contar com a participação dos seus filhos e filhas. E por isso aqui na primeira leitura de hoje, ele chama Moisés. Moisés foi aquele que foi conduzido pelo Espírito para resgatar, para tirar aquele povo lá do Egito. Então Deus chama Moisés e diz: olha, assim chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Então ele pediu para que Moisés fosse lá e passasse a mensagem para ele. E disse: viste o que fiz aos egípcios e como vos levei sob asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serei para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Se ouvirdes a minha voz. Então, meus irmãos, nós somos convidados a ouvir essa voz de Deus, que nos chama a amar. São Paulo que diz que a prova que Deus nos ama é que Ele morreu por nós. Então, uma família, ela não nasce a não ser do amor. O amor, ele gera vida. O amor, ele gera união. O amor, ele causa alegria em todo o canto que faz. Na minha época, quando era mais novinho, quando é diferente um pouco de hoje, quando um rapaz se interessava por uma moça, ou então a moça por um rapaz, escrevia um bilhete, aí mandava. Aí quando vinha aquela resposta, outro bilhete. Talvez os casais mais antigos, né, já experimentaram essa sensação de tempos passados. E ali, naquele negócio, começava aquela amizade, aquele interesse, e ali começavam a se amar e casavam. E desse casamento começaram a gerar os filhos. Hoje é diferente, basta mandar uma mensagem de celular para cá, uma mensagem de celular para lá. Os tempos vão se modernizando, mas o amor permanece. O amor não é excluído, ele fica. Então, essa família que nasce do amor, que vai crescendo do amor, ela vai fazendo com que a família de Deus se espalhe por toda a terra. Nós sabemos que o ódio, vemos que numa guerra, quantos nascem? O ódio não gera vida, ele tira a vida. Vemos essa guerra da Rússia com a Ucrânia, quantas vidas já foram ceifadas? Isso é sinal do ódio, da indiferença, da ganância, que vai tirando a vida. Agora, quando nós falamos em amor, quando nós falamos em família, nós podemos ver vida se renovando, felicidade, sorrisos, alegria. Quanta alegria não causa uma criança numa casa? Então, esses laços familiares, eles devem também voltar o nosso olhar para a igreja. E quando Deus fala a Moisés, para que eles não se desviassem do caminho, nós sabemos a história, o povo se desviou muitas vezes falhou, adorou o bezerro de ouro, depois começou a resmungar, teve as serpentes que mordiam eles, matavam muita gente, mandou fazer a serpente de bronze, mas Deus ia sempre perdoando, achando um jeito de fazer com que aquele povo reconhecesse o seu erro e voltasse a ele. E aqui no evangelho de hoje, quando Jesus olha para essa multidão, ele se compadece delas, porque estavam cansadas e abatidas
como ovelhas que não têm pastor. Por isso, o pastoreio na igreja, o chamado, a vocação, ele é tão importante. Aquele povo estava disperso, os pastores não estavam pastoreando como deviam e o povo estava sofrendo. E Jesus olha e começa a sofrer junto com eles, começa a sentir tristeza, começa a se compadecer. E é aqui que ele olha e diz: naquela época Moisés foi chamado, agora eu vou chamar os discípulos e enviá-los em missão. E aqui ele começa a chamar e depois vai enviar para curar todo tipo de males, deu poder para expulsar os espíritos maus, para curar em todo tipo de doença e enfermidade. É assim que nos diz o evangelho de hoje. Então, meus irmãos, quando esses discípulos saem com este poder de curar, de levar a possibilidade de uma pessoa ser restaurada, não pensemos que a cura é simplesmente curar um aleijado, mas a cura espiritual, ela é muito mais importante. Embora a gente possa dizer, não, o mais importante é o que a gente vê. Ele estava aqui aleijado e voltou a andar. Mas um aleijado, ele pode entrar no céu aleijado. Mas aquele que está com uma doença espiritual, com um pecado grave, com algo muito de errado, ele pode perder pela própria decisão de escolher o mal, o céu. Então, expulsar esses espíritos ruins que está tirando a nossa paz, que está tirando o nosso sossego. O pecado, ele é um mal muito grande que ele assola, atinge principalmente as famílias, tenta destruir o casamento, tenta destruir a união familiar. E é isso que a gente deve ter cuidado a cada dia. Porque se a gente se descuida, se a gente deixa de rezar, se a gente deixa de cuidar, o mal, ele vai entrando na nossa vida. Na nossa família, da igreja, falando agora da igreja, todos nós somos convidados também para cuidar um dos outros, assim como a família doméstica. Somos convidados a ser ministros, somos convidados a ser pregadores da palavra, catequista, tantas coisas nós somos convidados a fazer. E aqui neste evangelho de hoje, quando vai dizendo Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, nós podemos tirar este nome e colocar os nossos nomes. Deus está nos chamando hoje. Eu te chamo Antônio, eu te chamo Francisco, eu te chamo Henrique, Maria, Teresa, Joana. Deus está nos convidando a cada dia pela sua igreja, também para cuidar desse povo que está muitas vezes chagado, ferido pelo pecado, presos na corrente do mal. Então nós precisamos também, assim como esses discípulos, dar essa resposta, dar esse sim, nos colocar à disposição, porque hoje Deus precisa das nossas mãos, precisa do nosso olhar, precisa dos nossos pés, precisa de nós, para poder chegar aos seus filhos e filhas que se desviaram da fé, que se afastaram. Então esse convite vocacional, esse chamado, esse cuidado da igreja com o amor, é algo que a gente deve levar daqui no coração. E o amor, sabemos que ele anda de mãos dadas com o perdão. Numa família pode ter até muito amor, mas se faltar o perdão, pode ser que um casal se separe. Já vi situações de chegar, padre, eu amo muito o meu marido, mas eu não perdoo o que ele me fez, e por isso eu não quero mais ficar com ele. Ali não faltou amor, ali faltou o perdão. Por isso, o perdão ele tem que estar lado a lado com a família. Se você dentro da sua família, meu querido irmão, minha querida irmã, tiver algum problema, se coloque de joelho diante de Deus. Eu sei que perdoar é uma atitude muito difícil. Às vezes a gente eu não consigo nem falar o nome daquela pessoa, mas reze, peça a Deus. É de joelhos que nós conseguimos muitas coisas. De joelho a gente consegue ir mais longe do que com os próprios pés. De joelho a gente pode alcançar o céu. E é de joelho que a gente pede a Deus para curar as nossas dificuldades, o nosso medo de perdoar, o nosso rancor que às vezes fica no nosso coração e prejudica tanto a família. Então não tenha medo de se ajoelhar. De joelho é a posição mais difícil que tem da gente cair. Quem quer ficar de pé nas tribulações da vida, se ajoelhe. Reze a Deus, peça.
peça ajuda, peça a graça, peça o perdão, que Deus ele vai nos acolhendo, vai vendo as nossas necessidades e vai curando aquilo que deve ser curado, restaurando aquilo que deve ser restaurado. Que a família possa encontrar na palavra de Deus o seu direcionamento. O povo estava abatido, perdido, triste, porque se deixou guiar por outros caminhos, por outras palavras. E aqui, quando a gente se deixa guiar por a palavra que não é de Deus, o final deste caminho é a tristeza, é o choro, é a angústia, porque é isso que o pecado nos leva. Então nos deixemos guiar pela palavra e façamos da nossa família a nossa fortaleza, o nosso lugar onde a gente se renova a cada dia no amor, no perdão e sempre se deixando guiar pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.